boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 29 de agosto do ano de 2022. Estamos chegando aqui através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Boa tarde. E vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário Profa, assistente, e nós vamos aqui nesta tarde de segunda-feira. Hoje é dia do combate à desnutrição infantil, hoje é dia do martírio de São João Batista, hoje é dia do gamer, né? Esse dia 29 de agosto de 2022. Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Vamos tratar de princípios ambientais que venham a nortear o direito ambiental e competência em matéria ambiental. Vamos adiante, deixa eu só calibrar minha canetinha mágica aqui. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos, ok? Vamos adiante. Conhecer os princípios ambientais que norteiam o direito ambiental e demonstrar as competências, né, do direito ambiental é o nosso objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Estou olhando aqui pelo IPTV e vejo conectados conosco os polos de Dom Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Novo Oriente, Paulistana, Pico, Santana do Piauí, São Julião, né? Já disse São Julião? Não, São Julião, Sigefredo Pacheco, José Manuel, dando boa tarde aqui pelo chat do YouTube. Boa tarde, minha gente. Vamos adiante. Algumas noções introdutórias sobre os princípios. Minha gente, princípios são proposições básicas, fundamentais, né? Num sistema, é como se os princípios fossem os elementos primeiros. Hierarquicamente, eles são definidores, eles são determinantes, ok? É tanto que eles são tão determinantes, ó. Opa, um minuto. Eles são tão determinantes, que estes princípios, ó, condicionam as estruturas subsequentes, ok? Condicionam as estruturas subsequentes. É como se fosse, os princípios são a causa. Tudo que vem depois é consequência. Tudo que vem depois são os efeitos, né? Definem a lógica e a racionalidade do sistema, caracterizado pela generalidade e a universalidade. Então, isso, quando a gente vai tratar dos princípios ambientais que norteiam o direito ambiental, vejam, os princípios ambientais são as causas. Um dos efeitos é o direito ambiental. Entendem? Os princípios são maiores, os efeitos são menores. Ok? É como se, volta aqui para mim, Isnaba, fazendo uma analogia, é como se nos princípios a gente tivesse aqui princípios que regem o mundo. A lei da gravidade, a lei de causa e efeito, ok? E aí depois disso, tudo vem depois disso, tudo, ok? Hierarquicamente. E aí outros princípios, como o princípio da universalidade ou da unidade,
é uno, está tudo conectado. Por isso que se uma espécie animal entra em extinção, ela vai gerar uma série de demais outros desequilíbrios ambientais, está tudo conectado, né? Isso afeta questões climáticas, a destruição ambiental gera um efeito sobre as condições climáticas e afetam tudo que existe de conectado na Terra. Então, assim, tudo em certa medida está conectado. Então, é um outro importante princípio que rege o nosso sistema, o nosso grande macrosistema, ok? Então, Isnaba, pode ampliar o slide todo aí na tela e vamos adiante. Sendo assim, o direito ambiental, minha gente, ele é considerado uma disciplina autônoma, porque ele tem características próprias. O direito ambiental, aliás, estou circulando errado aqui, deixa eu botar aqui, voltar. O direito ambiental tem características próprias, princípios, normas e regras peculiares, por isso ele é considerado, ele é tido como autônomo. O princípio, além da proposição fundamental, ele serve para auxiliar o operador do direito, para a interpretação, seja para a compreensão dos institutos jurídicos. É como se o princípio, ele fosse uma... Opa, passei demais. É como se o princípio fosse uma... Só um minuto. É como se o princípio fosse uma bússola. Ele aponta para a direção, ok? É a proposição fundamental. Ele vai ajudar o operador do direito dentro da lei a ir lá para a essência da coisa, para o caminho ideal, né? Na interpretação, na compreensão de qualquer questão jurídica relacionada ao meio ambiente. Oi, Felipe com 2 P's. Manda um boa tarde aí para a profa mediadora Naira Cristina. Boa tarde, profa Naira. Câmbio. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma transmissão de aulas da disciplina de introdução ao direito empresarial. Eu já ia falar ambiental. O de ambiental é a aula de hoje, que tem interface com o direito empresarial. Ok, minha gente. Vamos adiante. Felipe e profa Naira Cristina, por favor, me atualizem aí de qual polo vocês estão falando. Por favor, me digam aí. Então, nós temos aqui, no direito ambiental, os princípios, eles representam um importante papel. Eles vão definir a postura do cidadão em relação ao meio ambiente. Em vez de circular, deixa eu usar aqui um marca-texto. Deixa eu usar o azulzinho claro. Definir a postura do cidadão em relação ao meio ambiente. Sacam? Essa é a pegada. Ok? Bem como delimitar o posicionamento das decisões do Poder Judiciário. Ok? Vamos adiante. Segundo Elida Seguin, abre aspas, os juristas alemães propuseram princípios próprios para o direito ambiental e que foram posteriormente adotados pela doutrina e por importantes documentos internacionais. A gente pode dizer, inclusive, que sendo assim, deixa eu circular de vermelhinho aqui, eu posso dizer que pela situação aqui, os alemães, dentro do direito, do direito ambiental, eles estão na vanguarda. O que é a vanguarda? É quem vem primeiro, é quem sai na frente, é quem está na dianteira, né, do processo. Sacam? Já que os juristas alemães propuseram alguns princípios e eles foram adotados por documentos internacionais e pela doutrina
Por doutrina, minha gente, quando vocês ouvirem falar de doutrina, ela está relacionada a sistema de ideias, ou seja, um sistema de ideias que gira em torno da preservação ambiental pelo ponto de vista das leis, da legislação, ok? Felipe, José Manuel, Profa Naira Cristina, câmbio. No Brasil, eles foram, olha só, agasalhados, eles foram absorvidos aí na Constituição Federal, e o que impulsionou a sua consolidação em leis infraconstitucionais, também na postura da comunidade, né? Então, vejam, foi um sistema, foram ideias ou inspirações que vieram de fora e foram abarcadas ou introduzidas no sistema jurídico brasileiro. O extenso rol, né, de princípios, ou seja, a lista de princípios na legislação ambiental, ela vai indicar duas constatações. Uma primeira é que há uma falta de maior uniformização da doutrina. Volto a dizer para vocês, quando eu falo falta de maior uniformização da doutrina, a gente está tratando aqui de doutrina por só um minuto, sistema de regras, e percebam como inclusive é fácil se ter isso quando a gente tem uma doutrina ambiental que tenha que cobrir, né, diferentes tipos de manifestações do meio ambiente natural, entendem? O mundo é muito diferente, são padrões muito diferentes, e por vezes essa falta de uniformização ela vem porque a natureza ela é muito heterogênea, é difícil uniformizar de qualquer forma essa doutrina, esse sistema de regras, porque senão, de fato, fica tudo muito no campo conceitual da ideia e de difícil aplicação, ok? Mas é necessário esse esforço. São avanços obtidos da legislação ambiental caso sejam conseguidas essa uniformização cada vez maior. Um outro ponto que a gente pode botar em destaque dessa lista de princípios na disciplina de direito ambiental é que todos os princípios são a favor do meio ambiente. Essa é uma outra constatação. Vamos apresentar os mais recorrentes e os mais aceitos dentro da doutrina jurídica e da jurisprudência. Vamos adiante. O princípio do desenvolvimento sustentável. Vocês lembram? Esse princípio foi consagrado em um relatório, né, chamado de relatório Brundtland, né? Gro Harlem Brundtland. Ela foi a primeira ministra da Noruega na época e conhecido como Nosso Futuro Comum, o nome desse relatório. Deixa eu destacar ele aqui em amarelo, marca texto amarelão. O relatório Brundtland é muito famoso, tá aqui. Ele também é conhecido também como Nosso Futuro Comum. Olha aí o senso de comunidade global sendo inserido. A globalização, ela tenta nos passar a ideia de que somos uma grande aldeia global. É como se a gente fosse índio da mesma tribo, sacam? Não é bem assim que funciona, mas essa é uma ideia que está como pano de fundo. O resultado da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e do Desenvolvimento. Isso aconteceu em 1987. Boa tarde. Opa, a Sigefredo Pacheco está dizendo aqui. Boa tarde, está com um barulho como se estivesse com algum problema no cabo. Está muito ruim para entender, está dizendo aqui a galera.
a galera de Sigefredo Pacheco. Prof, por que as escolas não têm a matéria do direito empresarial a partir do ensino médio? Não é, Felipe? Não é interessante? Na verdade, Felipe, eu acredito, me digam aí como é que tá o áudio, minha gente, Felipe, e também povo, demais polos aí que nos acompanham pelo chat do IPTV. Vão dizendo pra gente como é que tá o áudio aí. Ó, Sigefredo Pacheco tá dizendo que tem muitos ruídos. Que tal, Isnaba, tu acha que é da transmissão? O povo de Sigefredo Pacheco tá dizendo que tem muito ruído. Então, a gente vai seguindo aqui na transmissão. Vamos ver pelo sistema aqui. Tá tudo ok. Não sei se a transmissão... Aqui já caiu, ó. A Natália tá dizendo, em Lagoa de São Francisco, também está com ruído. Houve uma queda de sinal aqui algumas vezes agora de tarde, né? Não sei se tem a ver isso. A gente vai seguindo aqui com a transmissão e vendo se melhora o sinal de... No caso, o vídeo tá rolando, se é o sinal de áudio que se a gente consegue melhorar aqui. Tá bom? Natália, Felipe e galera de Sigefredo Pacheco. Vão me mantendo aqui atualizado sobre como é que está o som chegando. Ok? O Felipe estava perguntando por que a matéria de direito empresarial não é ensinada a partir do ensino médio, né? De fato, Felipe, tem um monte de disciplinas que elas são muito interessantes, porque destaco mais. Volta a imagem aqui para mim, Isnaba. São disciplinas que fortalecem o nosso senso de cidadania. De cidadania. Eu vou além do direito. O próprio conhecimento, aulas de economia básica, elas ajudam muito a gente a entender as coisas que estão acontecendo. Eu acho, inclusive, Felipe, que em cima da sua observação, podia nem ser direito empresarial. Se já tivesse uma disciplina de direito constitucional, para que a gente soubesse ler e interpretar bem a Constituição brasileira, já era um enorme avanço. Não precisava nem ser o empresarial, porque aí nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo vai... ele não tem uma necessária aplicação para todo mundo. Mas o constitucional tem. Se fosse constitucional, aí de fato a gente teria... Porque a Constituição brasileira, federal de 88, ela funciona, como disse aí um ministro do STF, ela deve funcionar como uma janela pela qual a gente precisa olhar a sociedade. Sacam? Então, esse é o papel. Então, se a gente já começa no ensino médio a estudar o direito constitucional, minha gente, a gente fortalece demais o senso de cidadania, de direitos, de obrigações que todo mundo tem na vida em sociedade. E a Constituição, ela regula ela regula todas as áreas da vida em sociedade, e a gente vai ter os diferentes direitos que vão aprofundar. Mas a Constituição, em linhas gerais, ela trata de todos esses pontos. É uma boa provocação essa sua e faz muito sentido, viu, Felipe? Aí volto a dizer, não digo necessariamente o empresarial, mas um direito constitucional cabe perfeitamente no ensino médio, ou caberia, tá bom? Boa tarde, povo de Paulistana. Câmbio, se conectando conosco aqui pelo IPTV. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só, ainda tratando aqui do relatório Butland, o que é que ele vai dizer? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, deixa eu circular aqui, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Esse aqui, vejam, está diretamente ligado à sustentabilidade, ok? A gente tem aí um pacto entre gerações, mas gerações presentes
elas vão formular e vão praticar um modelo de desenvolvimento que supra nossas necessidades presentes e não comprometam as capacidades futuras de satisfazerem as suas necessidades. Okay? Este é um ponto. Né? É um ponto ideal que a gente precisa buscar. Isso aqui não existe na prática, mas precisamos buscar, nos esforçar neste sentido. A importância desse princípio do desenvolvimento sustentável, ele está no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Lá na Constituição de 88 está dito, abre aspas, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha aqui um compartilhamento de responsabilidades, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. E, infelizmente, temos falhado neste cumprimento do dever. Quando eu olho para o rio Parnaíba aqui, né, em Teresina, na zona urbana, a gente vê um rio muito maltratado. A gente vê as margens dos rios, né, Parnaíba e Nuputi, né, sendo bastante degradadas. A gente vê o surgimento de muitas coroas, aquela faixa de areia no leito do rio. Isso em muito acontece por conta das dragas, são empresas de mineração que eles extraem areia, do leito dos rios. Aquilo ali pode, se não for feito de forma adequada, pode afetar as margens, aí vai assorear o rio, porque os sedimentos saem da margem, vão se depositar no leito do rio, formam as coroas, então é muito complicado. Agora, não adianta nada Teresina se esforçar para a preservação, se Timon no Maranhão não fizer nada, e se todas as cidades do resto do Piauí banhadas pelo Parnaíba não fizerem nada, e se as outras cidades do Maranhão banhadas pelo Rio Parnaíba também não fizerem nada. É preciso um esforço conjunto, porque entra aquela história daquele princípio desse mundo que eu cheguei a dizer para vocês, que é o da unidade. O rio é uma unidade. Suas margens, são uma unidade, então afetam. A falta de cuidado e de preservação afeta todo o rio, sacam? Então esses pontos são fundamentais para serem tratados aqui, ok? Então estes são os tópicos, o tópico que está na Constituição brasileira e que trata dessa questão do desenvolvimento sustentável. Agora eu estou falando como um exemplo o rio, mas também a gente tem as outras manifestações da natureza. Por exemplo, a preservação do semiárido, a preservação do cerrado, do que restou de Mata Atlântica, do próprio Pantanal, entende? Isso tudo são quebra-cabeça, são partes de um quebra-cabeça que, quando ligados, a gente tem todo o meio ambiente brasileiro, que é riquíssimo, é bastante diverso, Não temos no poder público e nem na coletividade, não tivemos ainda a capacidade de defender e preservar este nosso meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Também foi incluída na declaração resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a ECO 92, ou Rio 92, ou a Carta do Planeta, que a gente viu na aula passada,
o princípio, como princípio número 4, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado isoladamente desse. Ok, volta de novo a história da unidade, né? Tudo é uno, tudo é uma coisa só. Somos parte de um todo maior. Então, a proteção ambiental, ela é parte integrante. O processo de desenvolvimento tem que abarcar a proteção ambiental. Ela não pode ser uma coisa considerada de forma isolada. Eu posso ter um modelo de desenvolvimento e a parte eu tenho que desenvolver. Não funciona. Eu vou proteger o meio ambiente. Não funciona isso. É preciso haver uma coexistência harmônica entre desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e o próprio crescimento da atividade econômica. Ok? Esse é um princípio 4, da harmonia. Tem que estar casado, tem que estar tudo junto. Como o princípio número 7, a gente tem, abre aspas, a fim de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, os estados devem reduzir e eliminar modos de produção e de consumos não viáveis e promover políticas demográficas apropriadas. Esse é um ponto interessante. Merece a nossa reflexão. Porque vejam só, a gente vive num mundo, minha gente, temos um planeta com recursos naturais escassos, recursos limitados. Por favor, povo do IPTV, me digam aí como é que tá o áudio, melhorou? Me digam aí, por favor, câmbio. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Ok, câmbio. Natália, Felipe, Emanuel. Melhorou, né? Beleza, Sigefredo Pacheco, bacana. Então, minha gente, vejam, é fundamental, a Natália disse que melhorou, bacana, Natália, bacana. Então, vejam, aqui a gente vai falar, né, dessa questão de consumo, modo de produção e de consumos não viáveis devem ser reduzidos e até eliminados. Volta para mim aqui, Isnaba, por favor. Vejam só, a gente tem uma empresa que essa empresa ela produzia caixas d'água com base em amianto. Isnaba, pode me botar aqui na tela, por favor. Câmbio. Então vejam, a gente vai ter caixas d'água feitas de amianto. Quando eu falo de amianto, essa substância ela tem resíduos e ela é cancerígena. Armazenando água, a gente bebendo água, ela vai soltando detritos, que aquilo ali acumulado ao longo do tempo gera câncer. E ali o poder público vai e tem a autoridade para chegar e, por lei, eliminar que as caixas d'água sejam produzidas usando o amianto. Ok? Foi substituída pelas caixas de água de fibra, né? Tatiane, boa tarde. A Yandra disse que o áudio está perfeito. Bacana, Tatiane. A Luana disse que está amando a aula. Bacana, Tatiane. Beleza. Vocês falam de onde? Tatiane, que você está falando da Yandra e está falando também da Luana. Vocês falam de onde? Me diga aí pelo chat. Então existe essa possibilidade, né? No princípio 7 do poder público em defesa do meio ambiente, reduzir ou eliminar qualquer tipo de produção ou de consumo que não sejam viáveis, né? E a política demográfica, elas precisam ser apropriadas. Pode me botar tudo aqui na tela, Isnaba. A gente vive num mundo, minha gente, em que temos 7 bilhões de habitantes atualmente. É muita gente.
E aí, vejam, a Organização Mundial da Saúde, ela está prevendo que em 2050, estamos em 2022, em 2050 a gente chegue a 9 bilhões de habitantes. É muita gente para pouco meio ambiente, para poucos recursos disponíveis, é muita gente, são muitas necessidades, entendem? E a gente precisa ter muita atenção. O detalhe é que, se você olhar na Europa, são países que estão com populações já envelhecidas, baixa natalidade, povo vivendo muito, mas já é uma população envelhecida. No próprio Brasil, a gente começa nessa fase. As famílias estão diminuindo de tamanho, as pessoas estão vivendo mais tempo, estamos começando um processo de envelhecimento da população. Eu estou falando de Europa, que tem muita gente, estou falando de Brasil, por exemplo. Aí você pensa, mas como é que em 2050 poderemos chegar a 9 bilhões de habitantes? É porque essas estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que a gente tende a ter uma explosão demográfica, ou seja, muita gente crescendo descontroladamente na região da Ásia e da África. E isso é quem vai, são essas as regiões, né, que vão vão fazer com que as demografias expandam, ou seja, o número de pessoas no mundo expandam, e saltemos de 7 bilhões de habitantes para 9 bilhões de habitantes. A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, mas a China vem há mais de 30 anos fazendo controle de natalidade, para tentar controlar as pessoas lá, o número de pessoas, porque é muita gente. Mas a Índia, existem projeções que apontam que a Índia não tem, e ela pode ultrapassar a China em número de habitantes, exatamente por não ter esse controle demográfico da população. Já liberou, né? Depois de muito tempo, né? Na Índia o negócio tá... A Índia, o último número que eu vi, eu nem sei quanto é que tá hoje na Índia, o último número que eu vi tava mais de 800 milhões de habitantes, para vocês verem o tamanho, né? O Brasil tem 213, estimativa do IBGE, 213 milhões. Dá uma apurada aí, Isaba. Quantos milhões de habitantes tem na Índia, né? Então nós temos todos esses pontos aí que merecem destaque. E a Índia é um caldeirão cultural impressionante, né? Também tem isso. Chegou, meu Deus, a Índia, né, de quando eu vi, ela já deu um salto, ela tem mais de um Brasil de crescimento. A Índia está com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, olha só. A Nigéria, 206 milhões. Já passou. O Brasil está com 213 milhões. A 206. A Nigéria vai passar o Brasil. É verdade. É verdade. Então, são essas as questões que, minha gente, elas precisam estar no nosso radar de preocupações. Não tem jeito. Eu volto a dizer, olha a história da unidade. Somos um planeta e somos uma unidade. Flora, fauna, né? Tudo mais. Então percebam, 9 bilhões de habitantes no planeta Terra é muita coisa. Por isso a importância de a gente agir localmente, aí em Dom Expedito Lopes, aí em Novo Oriente, em Paulistana, em Sigefredo Pacheco, é a gente agir localmente e pensar globalmente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos adiante, minha gente. Tatiane, Natália, Felipe, José Emanuel, câmbio. De acordo com José Ricardo Viana, deduz-se que o escopo, né, ou seja, que o conjunto dos princípios do desenvolvimento sustentável é procurar encontrar, a ideia por trás aqui é o princípio do desenvolvimento sustentável, a ideia por trás desses princípios
É buscar, é procurar encontrar uma forma de conciliar um ponto de equilíbrio. Só que é muito difícil, minha gente. É muito interesse divergente sobre a mesma coisa. A gente vive numa sociedade profundamente desigual. Eu estou falando de mundo, viu? O Brasil é um dos mais desiguais do mundo, né? Mas globalmente somos muito desiguais. E eu vou fazer uma provocação para vocês. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Minha gente, o mundo do jeito que está, desigual como ele está, percebam, se todos os países do mundo tivessem o grau de desenvolvimento americano, eu não digo nem desenvolvimento, se todo mundo tivesse um padrão de consumo igual aos americanos, eu acredito que a Terra ela já teria sido inviabilizada, porque não sustenta. É meio complexo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. De certa forma, a desigualdade atual é quem mantém esse mundo da forma que está. Já teríamos entrado em colapso se os padrões de consumo americano tivessem se globalizado para todo o mundo. Aí vocês me perguntam, professor, então nós estamos na sinuca de bico, e agora nós vamos fazer como? E eu digo para vocês, uma saída muito viável para este mundo seria se nós baixássemos os padrões de consumo do mundo. Não é eu ter uns Estados Unidos e fazer com que os outros países se igualem. Não é isso. É literalmente baixar o padrão de desenvolvimento dos Estados Unidos e dos países mais desenvolvidos e avançados para níveis compatíveis com a realidade do planeta. Agora, esse é um dilema ético e moral que eu não sei se a humanidade está pronta para encarar. Sacam isso? Olha que coisa complicada. E é por isso que é importante as legislações. Mas as legislações que, baixem o padrão. É fundamental que isso aconteça para a gente conseguir ter sustentabilidade. Viver com padrões menores, entendem, de consumo. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar pelo chat e podem me bombardear de perguntas, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vejam só, abre aspas, né? Entre a atividade econômica e o uso adequado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando-os para as gerações atuais e subsequentes. Entendemos que a mensagem passada é que, além da produção ser sustentável, o consumo também precisa sê-lo, entendem? Aqui a gente tem que ter essas duas dimensões aqui. Produção e consumo precisam estar na mesma frequência, sacam? Vamos adiante. Minha gente, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele traz o comprometimento. Vejam, por isso que a gente tem que sair da história das promessas. Não é? Promessas são diferentes de compromissos. Deixa eu destacar aqui, Promessas são diferentes de compromissos. Ok? São diferentes. Na verdade, sempre na vida de vocês, procurem se envolver com causas e pessoas
que assumam compromissos. Fujam dessas promessas. Eu digo em todos os âmbitos da vida de vocês. Fujam de promessas. Busquem compromissos. Sacam? O compromisso ele envolve objetivo, o compromisso envolve meta, o compromisso envolve estratégia, para tudo. Bora imaginar que seja para namorar, bora imaginar que seja para casar, bora imaginar que seja para um contrato de trabalho, vamos imaginar que seja relações de amizade. É importante que existam compromissos, que sejamos compromissados com as coisas. Então, um princípio de desenvolvimento sustentável, minha gente, traz a noção de compromisso da sociedade mundial em buscar soluções para o progresso e o desenvolvimento econômico, né? E que não esgotem os recursos naturais, deixando as futuras gerações sob degradação ambiental e irreversível. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já, não sei se eu cheguei, eu acho que eu mencionei para vocês na aula passada o filme do Mad Max. Por favor, me atualizem aí pelo chat. Eu falei para vocês sobre o Mad Max. Só um minuto. Eu falei para vocês do filme Mad Max. Sim ou não? Me digam aí pelo chat. É uma sequência de filmes, né? Eu acho que não. Eu acho que eu falei para uma turma de secretariado pela manhã. O Mad Max é uma sequência de filmes que fala de um personagem que ele vive num mundo pós-apocalíptico. Houve uma guerra no mundo e devastou todo o meio ambiente. A humanidade, ela agora vive como se fossem tribos, e o que é mais valioso nessa sociedade agora é a gasolina e a água. E aí é um filme de caos. Aí tem o Mad Max, é muito antigo esse filme, se eu não me engano é de 85 o ano do Mad Max. Aí a gente tem Mad Max 2, o Mad Max, a Cúpula do Trovão, a Lei da Cúpula do Trovão. Aí nós temos, esses são os mais antigos, com o ator Mel Gibson. Aí a gente tem um filme mais recente, Mad Max Estrada da Fúria, né? Eu acho que tem ele no Netflix. É muito massa. É um ator novo, é um remake, né? Eles estão fazendo uma nova história com um outro ator, mas é o mesmo personagem, o Max. E a Estrada da Fúria, ela continua nessa mesma pegada, um mundo pós-apocalíptico e as pessoas, né, vivendo praticamente em tribos, e tudo é deserto. É muito interessante. E fala, o filme de certa forma mostra um mundo onde não houve para gerações futuras, a degradação ambiental foi tão irreversível que não existe recursos naturais disponíveis para gerações futuras. Então eu recomendo, se vocês não conseguirem assistir os filmes, pelo menos busquem no Google, vocês vão encontrar Mad Max e toda a história, e é muito interessante. Deem uma olhada lá, eu acredito que vocês gostem. Aí no Google vocês procurem textos que falem do filme, e se vocês forem, né, vocês vão achar vídeos falando sobre o filme, vocês vão achar imagens também. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. E tem um outro ponto interessante, né? Ele tem essa pegada, a gente só passa a valorizar o que a gente perde, né? Então é bem isso. Não tem mais recurso natural e tá todo mundo nesse mundo aí que é só deserto, entendem?
Então, muito interessante, procurem lá, vocês vão ver crítica de filme, vocês vão ver textos. E uma outra coisa, esse filme ele é tão determinante no cinema, né, que ele trata de um mundo pós uma guerra nuclear e que todos os filmes que vocês assistirem hoje de um mundo pós-apocalíptico, todos usam como base o Mad Max. Se você vê Eu Sou a Lenda, que fala de zumbi pós-apocalíptico, é com base no Mad Max. O Livro de Eli, né? Todos esses filmes que tratam de um futuro pós-apocalíptico, todos eles se fundamentam no Mad Max. Ele veio primeiro, inspirou todos esses demais outros filmes, tá bom? Assistam. Isnaba, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Continuando aqui, nossa linha de raciocínio, em nossa Carta Magna, a Constituição Federal, esse comprometimento se faz no inciso 6º do artigo 170. O que é que trata lá na Constituição brasileira? A ordem econômica terá que observar, entre outros princípios, o da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Artigo 6º, inciso 6º do artigo 170 da Constituição Federal Brasileira. Então ela já vai dizendo, né, que a gente precisa, empresas, pessoas e governos terem esta preocupação com as questões ambientais. O Supremo Tribunal Federal, ele inclusive já decidiu, em se tratando de questão de desenvolvimento nacional e a necessidade de integridade do meio ambiente. Olha como isso é difícil. Nos dias de hoje, meu amigo, não é fácil. Há uma luta muito grande em desenvolvimento, em conciliar o desenvolvimento nacional e a necessidade de preservar a integridade do meio ambiente. Isso aqui é tarefa complexa. Assistam os debates presidenciais para vocês verem como está na ordem do dia. Essa coisa é tão importante que é preciso que ela seja discutida, né, para possíveis gestões na presidência da República no Brasil. O princípio do desenvolvimento sustentável como fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia. Então, está dito aqui, o princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, ele encontra suporte legitimador nos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro. Então, assim, essa busca do desenvolvimento sustentável no Brasil encontra suporte legitimador nos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro, né, que representa o fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e da ecologia. Ok? Tudo bem? Então, nos compromissos internacionais, quando o Brasil deixa eu destacar aqui em vermelhinho, para ajudar a interpretar aqui o texto. Quando o Brasil faz isso, ele a gente viu várias vezes na aula passada, signatário. Ou seja, ele assinou diversos acordos e tratados de meio ambiente. E isso faz com que essa preocupação ambiental internacional seja incorporada à legislação brasileira. Ok? Outros pontos que a gente merece destacar aqui. No entanto, a invocação desse postulado de tentar o equilíbrio entre economia e ecologia, quando corrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, há uma condição inafastável
cuja observância não compromete nem esvazia o conteúdo essencial dos mais significativos direitos fundamentais. Qual é o direito fundamental aqui? Deixa eu destacar em amarelo. O direito à preservação do meio ambiente, que traduz no uso comum da generalidade das pessoas, resguardado em favor dos presentes e futuras gerações. Isso aqui é um texto produzido lá no STF. A Celso de Mello está aqui. Celso de Mello, que é um pedido, é um documento oficial do ano de 2006, em que se vai tratar da questão do desenvolvimento social, nacional e ambiental. Ok, vamos adiante. Na legislação brasileira, minha gente, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, ela vem, isso aqui eu já mencionei na aula passada, de 1980, com uma lei que regulava aqui as atividades industriais com proteção ambiental. Ó, ela já pregava isso aqui como uma obrigação. E também uma lei de 81, em que ela tem como... Ela cria uma política nacional de meio ambiente com a previsão de avaliação dos impactos ambientais. Isso aqui é tão importante que, vejam, a pessoa não faz um investimento em infraestrutura de qualquer forma. Ela precisa, deixa eu destacar em canetinha vermelha, ela precisa fazer um IMA, um estudo de impacto ambiental, ou um REIMA, um relatório de impacto ambiental. Não pode se fazer de qualquer coisa, de qualquer forma, é a legislação ambiental. Por vezes, muitas obras de infraestrutura demoram mais tempo para processar porque elas não observam a legislação ambiental. Aí a legislação é ferida, se a fiscalização bate, obriga a parar a obra, para que a obra possa se enquadrar dentro dos critérios da legislação ambiental, só aí a obra vai correr. Então, existe muita questão, essa é uma área extremamente rica do ponto de vista de trabalho dentro do direito, né? O direito ambiental, porque, como a gente está dizendo aqui, minha gente, né? Você tem uma necessidade de crescimento econômico, mas ele precisa observar a legislação ambiental. Aí muitos conflitos vão surgir. É daí que o direito ambiental é muito acionado. E, de repente, né, vocês podem, como futuros técnicos em administração, estarem na mesa de vocês questões ambientais, que possam estar em conflito com os investimentos do lugar onde você está trabalhando. Você está expandindo. Eu quero construir um galpão maior aqui para armazenar a minha produção. Pode ser que a construção desse balcão gere impactos ambientais relevantes. Para isso, você precisa fazer um estudo de impacto ambiental ou um relatório de impacto ambiental. Se estiver em desacordo com o meio ambiente, você pode ser penalizado por isso. Então, são uma série de questões que precisam ser observadas. Um gestor, bora imaginar um empreendedor despreparado, faz isso nas coxas. E aí depois vai ter que corrigir, a um custo mais elevado. O detalhe e a ideia, volta aqui para mim, Isnaba, o detalhe e a ideia é que se você estiver trabalhando num empreendimento assim, o gestor não será pego desprevenido. Você, enquanto futuro técnico em administração, que tem essas mais modernas noções de critérios de gestão, vão ajudá-lo a tomar a melhor decisão possível, minimizando os custos e equilibrando necessidades econômicas, ambientais e sociais. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Isso aqui, vocês têm um papel muito importante dentro desse contexto.
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, para os meus caros e caras futuros técnicos em administração. Minha gente, esses princípios muitas vezes são tomados pela doutrina como sendo o mesmo, né? Vejam só, o princípio da prevenção, deixa eu destacar em amarelão aqui, o princípio da prevenção, ele determina que sejam tomadas medidas para afastar ou medidas para minimizar os danos causados ao ambiente natural, em virtude das atividades humanas. Minimizar os impactos, aliviar, sacam? É quando o cano de descarga do carro botou um catalisador para filtrar um pouco mais o dióxido de carbono que sai ali do cano de descarga do carro. Por exemplo, então quando você bota filtros nas chaminés das fábricas para filtrar um pouco mais a fumaça que é jogada na atmosfera, ok? São esses os pontos que merecem destaque, ok? É prevenir. É quando num aterro sanitário, volta a imagem aqui para mim, Isnaba. Num aterro sanitário é aquele lugar que recebe, não é, os resíduos e os lixos, não é, ali de uma cidade. Se você jogar o lixo no solo pelado do jeito que está, e ali vai acumulando lixo, aquele lixo solta gases e ele também libera um líquido que é o chamado churume, que ele entra no solo e contamina lençol freático. Opa, como é que eu minimizo esse impacto? Você impermeabiliza o solo, você bota uma camada de asfalto, por exemplo, né, para que aquele churume possa escorrer por uma canaleta e vá para uma lagoa de estabilização, onde aquele churume vai ser tratado e ele vai poder ser reutilizado depois para aguar as plantas. Aí sim eu consigo minimizar com certeza o impacto ambiental desse lixão. Sacaram? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, 17 horas e 17 minutos. Eu vou para um breve break. São 3 minutinhos, eu já volto.